Pai do Senhor, boa noite, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 14. Atos 2, 14. Por favor. A epígrafe do texto é o discurso de Pedro. Eu quero trazer para você a primeira pregação do apóstolo Pedro, depois de ter sido batizado e cheio com o Espírito Santo de Deus, e as palavras que ele usou na primeira pregação da igreja cristã da história. A primeira vez que foi pregado o Evangelho depois de Jesus, foi por Pedro, neste dia. E a mensagem que ele pregou está escrita aqui, uma parte dela, né? E eu quero ler com vocês e falar um pouco sobre isso. Atos, capítulo 2, verso de número 14. Vou esperar um pouquinho vocês acharem aí, tá fácil hoje, né? Eu vou ler o texto, diz assim, verso 14, ó. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o meu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, 29, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis.
porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, Ele possa, Senhor, descer do céu revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Papai do céu, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Pedro baseou a sua mensagem na promessa. O apóstolo Pedro baseou a sua pregação na ressurreição de Cristo. Ele pregou Cristo ressuscitado. Ele disse que Deus, o Senhor, disse ao seu Senhor, Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos escabelos dos seus pés. A Bíblia diz que a terra é como o estrado dos pés de Deus. Não é assim? Que Ele é quem comanda e domina todas as coisas, que Deus tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, e que nós temos um pouco de dificuldade de entender isso. Porém, tem muitas coisas da parte de Deus que elas não são para que você entenda, e você não vai entender. Porque a grandiosidade de Deus muitas vezes não cabe na nossa mente, o nosso cérebro não consegue acompanhar as coisas grandiosas de Deus. A gente vê, por exemplo, sendo feita uma grande máquina, a maior máquina do mundo, que é um acelerador nuclear feito na Suíça, gigantesco, para que houvesse a colisão de moléculas e ali então simulasse o Big Bang, a explosão que segundo eles criou o universo. E os cientistas conseguiram chegar a uma conclusão muito ímpar e que eles não esperavam quando começaram a realizar essas experiências na aceleração dos átomos, e quando eles colidiram e recriaram então a mesma explosão que eles acham que criou o universo, eles descobriram que faltava uma vírgula na conta, e que essa vírgula não era outra coisa senão o dedo de Deus. O dedo de Deus, a molécula de Biggs. E eles conseguiram, através dessa experiência, ciência, afirmando que não existiria em hipótese nenhuma a condição de uma explosão ter criado algo tão extraordinário como o universo, se não houvesse um cérebro inteligente por trás disso. E os cientistas dizem, até hoje, isso é uma coisa comum na ciência, quando se fala do dedo de Deus, que o dedo de Deus foi que criou todas as coisas, fez todas as coisas exatamente como a Bíblia diz que foi, não é? Que no princípio não existia nada, mas Deus fez todas as coisas pela sua palavra. O Senhor determinou que fosse feito o firmamento e a terra se firmou, porque a água não tinha nada. Depois Deus deu ordem e se criou os animais da terra, os animais do mar, os animais que voavam. E Ele foi criando o céu, as estrelas, a lua, o sol e todas as coisas que existem. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, verso 1, a gente vai percebendo, né, que sempre está no plural, não fala de Deus de maneira singular, fala no plural sempre,
porque Jesus estava com ele, e Jesus disse isso. Antes de Abraão, eu sou. Desde o princípio, Jesus estava com Deus desde a criação. E o seu Espírito pairava sobre as águas. Então estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E já na criação de todas as coisas aqui que eu e você conhecemos, vemos, ouvimos, sentimos. Deus fez, Deus criou todas as coisas. E Deus deixou escrito para mim e para você tudo aquilo pelo que nós passaríamos, o que a gente ia viver, o que a gente ia ver, não é? As dificuldades pelas quais a gente passaria, as lutas pelas quais eu e você passaríamos. Deus disse que nesse mundo nós teríamos sim aflições, não disse? E Ele não disse que ia resolver elas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não esquenta a cabeça que eu vou resolver. É isso que a Bíblia diz? Ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele deixa de maneira implícita para nós, no texto, que se ele venceu o mundo, eu e você também venceremos, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, nós então, através da graça que nos foi dada na cruz do Calvário, vamos poder entrar no reino dos céus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não existe nenhuma condenação para você, por que você vai ser julgado? Já pensou nisso? Existe a imputação de algum crime para você? Não. Não, você não vai ser julgado. Por que nenhum crime é imputado para você? Porque Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E quando eles são perdoados, a Bíblia diz que eles são lançados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não lembrar-se-á mais. Então eles sumiu. Então, se você não deve nada, alguém vai te cobrar? Alguém liga para você se você não está devendo nada? Não. Você vai ter que comparecer diante de Deus para se justificar de uma coisa que você não tem? Não. Não. Isso se chama o quê? Graça. Favor imerecido. Aquilo que Jesus deu para mim e para você na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, Ele levou na cruz os nossos pecados, todos eles. E nós então fomos perdoados dos nossos pecados. Ah, pastor, mas isso quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, quer dizer que toda vez que você pecar e se arrepender, Jesus vai te perdoar. Não quer, isso não dá lado para que você ande por aí fazendo o que você quer. Já sabe disso, né? Você fez um regime e perdeu 5 quilos. Não escutei nenhum amém aí. Essa época do ano, né, irmão? Tá todo mundo com a cinta apertada, né? Fez um regime e perdeu 5 quilos. Aí você perdeu 5 quilos, o que você vai fazer? Vai cair de boca no pudim de novo? Porque você está mais magrelo agora, Deus você fala: não, agora eu já estou de boa aqui, dá para mim comer um pudim, já vou tomar um sorvete. Aí o que vai acontecer? Você vai engordar de novo. Assim é o pecado. Não é porque Jesus te lavou que você pode ir lá e sujar de novo. Tem que ficar limpinho, irmão. Não é, Júlia? Ficar limpinho. Eu já falei para vocês que o porco não vai entrar no reino do céu, né? É uma figura de linguagem isso. A Bíblia diz que o reino do céu é feito para as ovelhas, não para os porquinhos. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que se você pegar um porco, tirar ele do chiqueiro, lavar ele, limpar, colocar um brinco nas suas orelhas, passar um talquinho, quando você soltar ele sai correndo e pula onde? Porque ele não é ovelha, irmão, ele é porco. Ele é porco, ele não é ovelha.
O céu foi feito para as ovelhas, irmão. Então, se você não for uma ovelha, você não vai entrar no reino do céu. E as pessoas precisam aprender isso. Se Jesus estivesse aqui, ele ia dizer assim, ó, meu céu, minhas regras. Quer entrar lá, tem que seguir as regras. Senão você não vai entrar. A salvação não é instituída sobre uma democracia. Não. É teocracia. Tem um Deus que manda em tudo. E Ele estabeleceu para nós o quê? Regras. Mandamentos. Nós não estamos mais debaixo dos 10 mandamentos. Está no Velho Testamento, é para os judeus. Apesar de que Jesus trouxe eles no Novo Testamento, não todos, porque o sábado não aparece mais no Novo Testamento. Guardarás o sábado, não tem mais. Já sabe disso. Mas os outros, Jesus fala sobre eles. Mas o Senhor diz que quando Ele instituiu 2 novos mandamentos, Ele extinguiu os outros, porque eles estão contidos nestes. É simples de entender. É simples. Respeitar o teu pai, não mentir, não se prostituir. Ele está dentro de amar a Deus acima de todas as outras coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as outras coisas, quer dizer que você é capaz de abrir mão de tudo em favor de Deus. De tudo. Quer dizer que você vai se esforçar para não pecar, mas não quer dizer que você não vá pecar. Porque a Bíblia diz que no mundo não há um justo só. Justo é só Deus. E Jesus até fazia isso, né? Um cara uma vez chegou para Jesus e disse, meu querido, como é que ele disse? Meu bom homem. Ele disse, bom, eu não sou bom, cara, bom é só Deus. Eu não sou bom não, Jesus falou isso. E talvez ele já vinha antevendo que ele ia pegar o chicote e dar nas costas da galera lá no templo, né? Salgar o lombo do povo, né, irmão? Então ele fazia questão de dizer isso. Ele disse, eu não sou bom, bom é Deus. Por quê? Porque a bondade de Deus, irmão, trouxe Jesus Cristo em carne na terra, para que Jesus Cristo morresse, para que nós fôssemos perdoados do nosso pecado. Quem fez isso? A bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal forma que deu o seu único filho para morrer. Na cruz do Calvário por você e por mim. Tendo em vista que Jesus nem te conhecia ainda, nem conhecia eu, não conhecia ninguém. Porque você morrer por alguém que você conhece e ama, você faz. Pelo teu filho, pelo teu filho e pelo teu filho, né? Porque por outro é difícil. Negócio de, vou morrer pela minha mulher. Não sei, na hora. Vou morrer pelo meu marido. Também não sei, se você, na hora, capaz que não. Né? Você não sabe. Mas pelo filho, aí sim. Né? Daria sua vida pelo seu filho. Aí, sim. A não ser que você seja um soldado, né? Aí você daria a sua vida pela sua pátria. Se você seja um policial militar, você daria a sua vida pelo seu estado, pelo seu povo, né? Eles fazem isso. Teve até um menino que faleceu antes de ontem, né? Lá em São Paulo, da Rota, né? Um soldado, a polícia militar, que num confronto com um bandido levou um tiro no rosto e morreu, infelizmente, né? Que Deus tenha aí misericórdia e complacência da alma da família deles, né? A família do irmão. Então, eles sacrificam as suas vidas por nós, os bombeiros. A gente viu no Chile ontem um incêndio absurdo, morreu 45 pessoas, né? Terrível. Morreu um monte de gente, os bombeiros entram lá para tirar os caras. Isso é uma demonstração de amor extraordinária. Extraordinária. Que só um herói pode fazer. Tem até aquela música, né, dizendo assim, meus heróis morreram de overdose. Não, os meus não. Os meus heróis usam farda, os meus. Porque eles dão a sua vida por nós aí, todos os dias. Eles são nossos heróis. E a maioria das pessoas devia aprender isso. Porque dar a sua vida por alguém não é fácil. Não é. E não é qualquer um que faz isso. Então, Jesus Cristo, quando Ele deu a sua vida por nós, e a Bíblia diz que Ele deu-se para morrer, Ele deu-se, Ele se entregou para morrer. A Bíblia diz, como uma ovelha muda, foi levado ao matador. Por quê? Porque Jesus não reclamou, Jesus não ficou chorando, Jesus não pediu misericórdia, não pediu clemência, não pediu nada.
Ele morreu, Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e que ele levou no madeiro toda a nossa maldição. Todas as nossas enfermidades foram levadas por Cristo na cruz do Calvário. Por isso algumas enfermidades que nos assolam, eu falo sempre isso, não são nossas, porque as nossas enfermidades Jesus levou na cruz. Então quando você está doente, você não pode dizer a minha enfermidade. Isso é um erro grave das pessoas e muita gente não é curado porque ele gosta da sua doença, né? Que ele fala assim, o meu diabetes está um absurdo. Não é assim que fala? Sim ou não? Sim ou não? Então se ele é seu, como é que eu vou tirar ele de você? Como é que Jesus vai arrancar ele de você se ele é seu? Você toma posse? Você gosta do bichinho? Não é? Então você tem que aprender que aquele que era seu, Jesus levou na cruz. Esse que está aí não é seu. Ele está aí por um mau hábito seu, alimentar, por um problema genético, por qualquer situação. Ontem eu recebi um testemunho, na quarta-feira, na oração que nós fizemos lá em Santa Catarina, na nossa igreja, uma criança foi curada de câncer nos ossos e de um câncer que já estava uma metástase nos tecidos moles do seu corpo. E a mãe enviou que o médico já tinha condenado, inclusive a criança, já deve estar na página do nosso Facebook, já o testemunho da irmã. E na quarta-feira eles oraram conosco, pela internet, ela mora no interior de Santa Catarina, e tomaram posse, e quando eles foram no hospital, o menino não tinha nada, tinha desaparecido totalmente, a metástase, o câncer nos ossos e tudo mais. Deus é bom. E a glória é dele, né? Ele que faz isso, não sou eu. Então isso acontece por quê? Porque as pessoas têm fé. Não sou eu que faço, mas é Deus, através da sua fé. Então, a Bíblia diz que quando você crer, verá, e veja que o verbo está conjugado no tempo do fu, porque esse advérbio de tempo que tem atrás que fala quando, é uma bênção condicionada à sua fé. Ele diz, quando você crer, verás a glória de... Você vai ver o céu aberto, com os anjos servindo o Senhor subindo e... Por que você não vê o anjo? Que você não crê. Mas quando você crê, espero que um dia você creia, espero que um dia você entenda que isso depende de você, não é de mim. Porque quando você sair da tua casa e vir para a igreja esperando que eu faça alguma coisa por você, nunca vai acontecer nada. Agora, quando você vir crendo, uma irmã que deu testemunho ontem, pastor, na oração de quarta-feira, quando o senhor foi orar, eu sentei na minha cama e disse, hoje eu vou receber a minha cura, hoje eu fui curado. Pela sua, está aqui ela, pela sua fé. Quantos anos estava sofrendo de coluna? 13 anos. E foi curada e não tem mais nada. Porque ela creu em quem? Em mim? Ele. Então as coisas na sua vida, elas vão começar a acontecer quando você crer, quando Deus instituiu Jesus como o Cristo. E você tem que aprender isso. A palavra Cristo significa Filho de Deus. Então Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Por isso o cego de Jericó gritava, Jesus, filho de Davi. Por que, irmão, ele gritava isso? Porque havia a promessa de Deus sobre a descendência de Davi. Que da descendência de Davi viria o Salvador. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, a promessa, o Cristo, tem misericórdia de mim. Ele fala com fé. E Jesus diz, o que é que você quer que eu te faça? Que eu veja. Então veja. Por que você não vê? Já mandei você veja. Você não vê por quê? Porque você não
crer. Então tudo na nossa vida depende da nossa. Hoje eu dei risada de tarde que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço. E eu não costumo atender telefone, o meu telefone, com números que eu não conheço, eu não costumo atender. E tem algumas pessoas que conseguem o meu número e ficam mandando mensagem me pedindo coisas. Eles acham que eu sou aquele programa do Silvio Santos, né? Sabe? Como é que era aquele que a porta da esperança? Era do Silvio Santos, né? Era do Gugu, não lembro? Acho que era do Silvio Santos, né? Vamos ver se tem uma bênção para você. Abram a porta da esperança. Se tinha alguém lá, o cara ganhava o que ele pedia. Se não tinha, não ganhava, né? Daí tem gente que pede para eu pagar todas as suas contas. Tem gente que pede para eu pagar o financiamento do seu carro que está atrasado. Tem gente que pede coisas que vocês não têm noção. Ah, pastor, eu só queria pagar todas as minhas contas para mim andar. O senhor me empresta 30 mil. Eu recebo isso, vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção. Não é um monte. Eu vou abrir o áudio, porque de repente é uma coisa importante, né? E daí eu fico pensando, eu trabalho para Jesus já, deixa eu ver, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 26 anos. Eu nunca pedi nada para ninguém, irmão, nunca. E olha que eu passei prova na minha vida, hein? Já contei testemunho para vocês aqui, né? Que passei quase um mês na minha casa comendo só arroz, não tinha carne, não tinha ovo, não tinha dinheiro. Trabalhava para Jesus, era missionário, irmão, saía, pregava 2, 3 vezes por dia, não ganhava nada, não pedia nada, nunca pedi nada para ninguém. Nunca vou levar isso diante de Deus. Isso é uma honra, isso diante de Deus. Nunca pedi nada para ninguém. Se alguma vez eu ganhei, alguém me deu alguma coisa, foi por alguém veio, insistiu e falou, porque senão não. Eu só comecei a receber as coisas que as pessoas querem me dar depois que eu fui para o monte. Lá na África, no Monte Horebe, e Deus falou para mim que quando alguém quiser me dar alguma coisa, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar, Deus não pode abençoar a pessoa que quer me dar um negócio, só por isso. E quando eu cheguei no monte, que eu fui orar, o Tiago ficou sentado lá na porta do monte, né, Tiago? De guarda, e eu fiquei orando. E tinha um monte de gente estranha lá, não conheço, né? O Tiago ficou de guarda, de pé do lado, e eu de joelho do lado, orando. Ficamos mais de 2 horas lá no monte orando. Acho que é umas 2, né, Tiago? Ou 3, acho, né? Acho que isso, né? Meia-noite até as 2. E o Senhor falou para mim, Ele disse, tem uma coisa que você faz que eu não me agrado, você tem que mudar. Eu falei, ai, Jesus. Ele falou, mas é só uma? Eu não gosto disso, você tem que mudar. Eu falei, então o Senhor fala para mim, o que é que eu vou mudar agora? Eu vou mudar agora, Jesus. Você falou, mudou já. Mudou. Ele disse, quando alguém vir para dizer para você assim, eu quero te dar isso, você tem que falar, eu quero, pode me dar. Que eu nunca aceitei nada de ninguém. Tem uma irmã nossa da igreja, está assistindo, daqui a pouco ela vem. Né, irmã? Não vou falar teu nome. Que ela me encheu o saco porque ela queria me dar um negócio. Eu falei, irmã, eu não quero isso. Eu falei uma vez sobre o nosso apartamento lá em São José dos Pinhais, que eu não ia dormir lá porque era muito calor. Mas não é porque eu não tinha dinheiro para comprar o ar-condicionado. É porque não podia pôr no prédio. Da fachada estética não pode, os caras não deixam. Aquela porcaria. E ela mandou mensagem, pastor, meu Deus, nunca mais vai passar calor, eu vou dar o ar-condicionado. Eu falei, irmã, eu não quero. Não, mas você não entendeu, eu quero te dar. Eu falei, irmã, eu não quero teu ar-condicionado. Se eu quisesse, eu comprava 30. Eu não quero. Eu não compro, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque não dá para pôr no prédio um ar-condicionado, cristã. Ai, pastor, porque eu quero dar, se eu não quero. Ai, Jesus. O bicho é jogo duro, a minha ovelhinha pode falar. Ela falou, então o que você está precisando para me dar? Eu falei, me dê uma camisa do Palmeiras. Ela deu. A verde que eu uso sempre, você sempre vê a camisa, ela que deu a camisa do Palmeiras. E eu tenho que cuidar com o que eu falo, com a irmã é rápida no gatilho. Daí quando eu voltei, que eu contei o testemunho que Deus falou que eu tenho que aceitar, agora ela abusa de mim, né?
Ela fala, pastor, eu estou mandando um presente e vai chegar no correio amanhã. Eu tenho que cuidar com o que eu falo, porque se eu falar, ela já manda. Esses dias eu falei assim, ó, hoje eu não tô com a minha camisa do Palmeiras, porque eu usei ontem o dia inteiro, daí sujou, põe para lavar. Ela mandou outra. Igual. Eu falo, não, sujar uma, você usa outra. Então, esses dias a gente ganhou um copo e uma garrafa térmica. Da Termos, né, que é uma marca americana. Uma irmã veio dos Estados Unidos e trouxe um copo bem legal, uma garrafa térmica. E ela falou, ó, um para você, um pro Thiago, você vê que eu falei, ó, beleza. Eu falei, Thiago, o que você quer? O Thiago falou, ó, quero garrafa térmica. Então, tá, fica com o copo. Beleza, tranquilo. O que ela fez? Comprou uma garrafa térmica e mandou de presente. Irmã, você é fogo, né? E depois que Deus falou isso para mim, é que eu comecei a aceitar as coisas que as pessoas me dão de presente. De um presente sugerido, né? Um presente sugerido. Enfim. Mas eu sempre me empenhei em fazer para Deus aquilo que Deus queria que eu fizesse. Não aquilo que eu quero. Porque o que eu quero não importa. Importa é o que Deus quer. Porque quando a gente estiver fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, irmão, tudo vai dar certo. E a gente precisa ter esse entendimento no nosso coração. A gente tem nosso bebê, Leozinho, que está ali, que vocês já viram, que está na cadeirinha, né? Nosso príncipe, que ele está ali. Ele precisa trocar a cadeirinha dele, né? A gente fez a campanha, né, Vá? Essa semana. Daí a Vanessa estava fazendo uma vaquinha, já fazia quanto tempo você estava fazendo, Vanessa? 2 semanas. Ela veio, trouxe para mim e falou, pastor, eu preciso trocar a cadeira dele. Só que a gente tinha uns orçamentos diferentes, porque era um negócio importado e tal, enfim, a gente conseguiu um orçamento melhor. E ela falou, puxa, custa quase 25 mil a cadeira e tal. Eu falei, guria, mas é muita grana. Ela falou, já faz 2 semanas que a gente está fazendo, nós arrecadamos 2 mil e pouquinho, mas vamos ajudar a divulgar. Eu falei, não, espera. Eu falei para ela, espera, que eu vou orar, vou ver o que eu vou fazer. E a gente ficou, acho que uma semana, pouco, né, sem conversar. Eu orei. E aí Deus trouxe no meu coração da gente fazer uma campanha na internet para comprar a cadeira para o bebê. E a gente fez, eu falei para ela, manda uma... Vamos montar aqui, nós vamos fazer uma campanha para ver o que a gente arrecadar de dinheiro. O que faltar eu inteiro, a gente compra e beleza, já era, tranquilo, tá bom. Daí a gente fez a campanha, em 24 horas eu tive que mandar parar. Por 2 motivos. Primeiro, porque o dono de uma fábrica de cadeira viu a nossa campanha e nos procurou, né? E daí a gente vai comprar a cadeira pela metade do preço, era 25, vai custar 12, né? Pela metade do preço. E segundo, porque menos de 24 horas a gente arrecadou mais de 40 mil reais. E eu olhei e falei, galera, se pelo amor de Jesus aí segura a onda, não precisa mais, né? Então a gente vai poder melhorar a vida do Leozinho, né? E eu falei para a Vanessa que ela tem que ficar de boa, porque isso é Deus que faz, não sou eu, é Deus que manda essa grana. Então a gente vai reformar a casa dele com esse dinheiro, vai dar para trocar o telhado, o forro, ampliar, trocar a cama, colocar ar-condicionado, dar conforto para ele, né? Ter uma vida melhor. Eu falei para a Vanessa, e tudo aquilo que precisar a gente vai fazer, porque, né, vai dar para a gente fazer tudo aí. Porque a gente é obediente. Isso é obediência. Ela fez do jeitinho que eu falei. Eu falei, ó, fica fria, nós vamos fazer, tá bom? Tá bom. Você espera. Oramos, Deus direcionou, a gente fez, todo mundo ajudou, né? E a gente, nossa, foi muito além. Não só arrecadamos mais do que precisávamos, como a gente vai comprar o produto que queria por menos da metade do preço. Isso é Deus, irmão. Isso é Deus. Isso não é outra coisa. É Deus. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus dá para nós a bênção recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. É disso que Deus está falando. É disso que Deus fala, sem sacrificar ninguém. E teve gente ainda que brigou comigo e falou, não, pastor, mas eu preciso mandar a oferta que eu atrasei ontem. E a gente ficou só 24 horas. E se você não aceitar, eu vou ficar bravo com você. Eu falei, tá bom, então dá aí. Daí, né, compramos sorvete, depois qualquer coisa, se sobrar, né, Vanessa? Fizemos um churrasco também, não tenho preguiça. Tá bom. Compramos umas roupas, alguma coisa, não sei, mas tá bom.
Então, a gente precisa aprender a obedecer a Deus, a fazer as coisas segundo a vontade e o desejo do coração de Deus, irmão. De Deus. Semana passada, a gente mandou arrumar o carro do missionário, do pastor Júnior. O pastor Júnior é pastor da Assembleia de Deus da Missão. E ele é o pastor que cuida de todos os missionários lá de Guaraxaba. E ele tem um Renault Logan. E ele vai para Guaraxaba, volta, vai, volta, vai, volta. E daí esses dias ele chegou em calor miserável lá em casa, com os vidros abertos. Eu falei, Ele falou, estragou o ar-condicionado. Eu olhei os pneus dele tudo careca. Trabalho na obra, né, irmão? Ele não tem emprego, ele vive na obra. Eu falei, pastor, vou mandar arrumar seu carro. Ele, você está brincando, né? Eu falei, não, vou mandar arrumar seu carro. Você leva lá em Joinville, a oficina que a gente manda arrumar, mandamos reformar a van, fazer freio, essas coisas, né? Fazer manutenção que a gente fala, né? Fazer manutenção. Leva lá. Ele levou, faz o orçamento. Acho que deu 5 mil o orçamento dele. Aí não fui eu que paguei, foi a igreja. Isso não fui eu. E tinha que trocar os 4 amortecedores, caixa de direção estragada, os batentes do motor estragados, pivô quebrado, rolamento de roda estragado, ar-condicionado estragado. Fez uma pilha de peças assim, ó, que teve que trocar. Ainda bem que o carro é baratinho, né? As coisas é tudo baratinho, deu para trocar. E ele passou lá em casa, coitado, chorou, estava tão feliz, né? Porque a igreja fez isso, mas nós adotamos ele é missionário da nossa igreja, mesmo ele sendo pastor da Assembleia de Deus, não importa, que a gente mantém, né? 23 pastores lá, vocês sabem disso, nós adotamos eles como uma obra missionária. E a gente mandou o carro dele para arrumar. E o Heiser falou para mim, puxa, mas vai custar 5 mil o carro dele para arrumar. Cadê o Heiser? Está lá atrás. Vai custar 5 mil para arrumar. Eu falei, Heiser, isso é uma semente no céu, cara. Não é a gente que está pagando, é a igreja. Então se a gente pode, vamos fazer. Ele precisa, ele está fazendo a obra. Ele é um menino de Jesus. Está usando o carro para fazer a obra. Se a gente não ajudar, quem vai fazer isso para ele? Então a igreja paga, não tem problema. Eu acho lícito usar o dinheiro da igreja para pagar isso. Manda arrumar. E Deus vai nos recompensar. Uma semana depois, a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, eu quero oração para vender aquele negócio lá, recebi, estou enviando dízimo na igreja, 100 vezes mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que ele não possa cumprir. Você tem que aprender isso. Uma coisa é as coisas que eu faço, isso é a minha responsabilidade. Mas as coisas de Deus, que Deus faz, isso é responsabilidade dele. Então, quando nós servimos a Jesus Cristo, nós fazemos as coisas para Jesus. Nós buscamos a Jesus, nós trabalhamos para Jesus, o nosso coração está voltado para Jesus, a responsabilidade é de... Falei para o moço que mandou mensagem para mim, pedindo as coisas para eu pagar as contas dele, que ele quer não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, você já pensou em orar e pedir para Deus? Que eu não sou Deus, você não trabalha para mim, você não é meu obreiro, não é da minha igreja, eu nem te conheço. Ah, mas o pastor faz, eu faço porque Deus mandou eu fazer, irmão. Eu não faço porque eu quero, porque eu gosto. Eu não sou bom, bom é Deus. Foi o Senhor que fez eu ver o carro do cara e mandou eu arrumar, não fui eu. As pessoas acham que você faz uma coisa direcionada para Deus, você vai fazer para todo mundo. Todo mundo, Deus não é de todo mundo. E vocês têm que aprender isso. Deus não é de todo mundo. Não é todo mundo que tem moral com Deus. Eu falei isso para vocês aqui, tenho ensinado vocês. Davi, quando ele orou a Deus, ele disse assim, Senhor, apressa os teus passos em me socorrer. E se eu tenho algum depósito aí no céu, apressa os teus passos, Senhor, para me socorrer. Mas se eu não tenho, eu estou ferrado. É só se eu tiver, mas eu não tenho. Eu não planto nada, como é que eu vou colher?
Não é isso que a Bíblia fala? Que você colhe o que você... Mas se você não planta, você colhe o quê? Aí o cara não faz nada para Jesus, faz para ele. Ele não faz para Jesus. Que nem toda igreja é de Deus. Esse é um ledo engano das pessoas. Ah, mas aquela igreja ali de Jesus... Não, 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 não. Não, não, não. A Bíblia diz, escute, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do... Sobre a igreja do... Então a igreja que é do... Se tem uma igreja que é do Senhor, é porque tem uma que não é. Concorda comigo? O oposto é verdadeiro. Então as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Mas sobre a igreja que não é de Cristo, vai. Por isso que tem muita igreja aí fora fechando. Por quê? Porque não foi Deus que mandou abrir. Ou você acha que foi? Toda igreja que tem aí foi Deus que mandou o cara abrir. É isso que você acha? É isso que você acha, irmão? Se você acha isso, você está enganado. Porque tem muita gente aí fora com uma igreja aberta pregando outro evangelho, que não é esse. Outro, não é esse. Tem muita gente aí, irmão, que brigou com o seu pastor, irmã, porque não aceitou a disciplina, porque não aceitou a correção. E daí ele achava que ele era melhor que o seu pastor, e ele falou, então eu vou embora, vou abrir a minha igreja. Não é de Jesus, é dele. E aí é ele que tem que se virar para manter a igreja aberta. Deus não tem nada com isso. Aí o cara está sofrendo, as ovelhas estão sofrendo, tem aquele pouquinho de gente, banco velho, som quebrado, todo mundo doente. Por quê? Porque Jesus não está lá. Ou vocês não perceberam isso aí? Eu já contei uma história aqui que eu parei uma vez na frente de uma igreja. E na época, foi na época do Covid, e a nossa igreja sustentou o pastor de lá 1 ano com cesta básica, com dinheiro para luz, para água, comprando remédio, comprando tudo que ele precisou durante 1 ano, enquanto a igreja ficou fechada. Nós ajudamos eles. Não foi só ele, foram 5 aqui de Guaratu, mas esse especificamente. E daí passou o Covid, voltou a funcionar, aquela coisa toda, todo mundo voltou a trabalhar. E eu parava na frente da nossa igreja e ficava olhando, não tinha ninguém, e os caras orando desde o meio-dia. Eu tinha uma dó, porque daí orava todo mundo de joelho lá, meio-dia, era 7 horas, os caras estavam orando ainda, não tinha ninguém. Eu falava, mas Jesus, por que isso aí acontece com a sua igreja? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Minha igreja? Não fui eu que mandei ele abrir. A responsabilidade é dele, ele quis abrir. Eu não disse que não, mas quem é responsável é ele, não sou eu. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que os outros fazem é problema deles. E muita gente ainda não entendeu isso. Essa é aquela velha conversa fiada, não é? Aquela velha conversa fiada que diz assim que todas as igrejas são de Deus. Não é não. Engano seu. Eu posso dar um exemplo daqui para vocês. Quando a gente alugou este barracão, esta igreja que está aqui do lado, estava saindo daqui, fecharam a igreja. Entregaram o ponto. E a gente foi lá e alugou. Esse e aquele. Porque eu não queria alugar aqui porque ia dar conflito de barulho, de estacionamento. Eu sabia que ia ter problema. Mas daí os irmãos passou período que ficou ruim aí, né? Como é que fala? Da pandemia, né? Daí fechou tudo, não tinha dinheiro, o pastor não tinha dinheiro para pagar, estava com dificuldade. Entregou. A gente alugou. Depois que eu aluguei 1 semana, ele voltou. Ah, irmão, nós se arrependemos. Irmão, cadê a direção de Deus? Eu já tinha feito contrato e tudo. Lá ia ser nossa cozinha. Eu fiquei compadecido. Eu falei, não, irmão, tá bom, eu vou abrir mão para você poder voltar aí. Tá arrependido? E abri mão. Eu falei, mas tem 2 condições. Você volta aqui. Eu falei, qual? Primeiro, você não vai fazer barulho para atrapalhar meus cultos. Eu, ele e o proprietário do imóvel. Eu falei, nós estamos fazendo um voto aqui diante de Deus, nós 3. Eu falei, você não pode fazer barulho, ficar gritando, fazendo confusão, porque eu não faço barulho. Minha igreja é sossegada. Eu não vou atrapalhar você. Mas também atrapalhar.
Não, combinado. Eu falei, segundo. Qual? Eu falei, meu estacionamento é lá, o teu é aqui. Você não deixa as tuas ovelhas por lá e eu não deixo minhas ovelhas por o carro aqui. Daí a gente não tem problema. Combinado? Combinado. Beleza. Às vezes eles fazem um culto que vem gente de fora, né? Bastante gente. Daí eles começam a parar o carro ali, eu já... Pô, irmão, combinado não sai caro. Crente tem que ter uma palavra só. Concorda comigo? Daí vem as irmãs e já. Aqui é estacionamento da nossa igreja. O seu é lá, ó. Por favor. No começo, até nós acertar, nós tivemos que educar eles, né? Até nós acertar. Um dia o cara brigou, parou o carro ali. Eu falei, ô moço, você pode fazer a gentileza? É público. Falei, irmão, se você saiu de casa para vir endemoniar a vida de todo mundo, você vem fazer o que na igreja? Seu endemoniado. Ele ficou me olhando. Como é que é público? Eu falei, público teu. Fui eu que limpei, eu que arrumei, eu que cortei a grama. Você vê lá do lado? É lá seu estacionamento. Eu não vou por lá. Então deixa aí que eu vou chamar o seu pastor, você vai ver se você não vai pôr. Fui lá, falei, ô vaso, aí ó. Aí ó, um rebeldinho. Você é um rebeldinho, você não é ovelha, você é bode, cabrito. Veio aqui cheio de demônio para infernizar nós. Falei daqui já para ele lá. Ele, ô irmão, pelo amor de Jesus, tira o carro daí, pelo amor. Obreiro, irmão, diácono da igreja. Aí tirou e pôs lá. Por quê, irmão? A palavra do crente sim é sim e não é? Não, eu tenho a palavra, minha palavra é uma só, irmão, eu não mudo. Só uma. As pessoas têm que aprender isso. Então não é todo mundo, irmão, que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é isso que a Bíblia diz? Que muitos se chegarão diante de Deus e dirão, Senhor, Mateus 5, só você lê, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Olha o que a Bíblia fala, em teu nome curei os enfermos, em teu nome conduzi as tuas ovelhas, e o Senhor dirá, te aparta, maldito, porque não vos conheço. Por quê? Porque eles não estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo a obra deles. E você tem que aprender isso. Está fazendo a obra deles. A intenção do coração é outra. A intenção não é ganhar alma, não é trabalhar para os irmãos ser curados. Não, é outra conversa. Os caras estão desempregados e abrem uma igreja. É isso. É isso, irmão. Nua e crua é isso aí. A grande maioria. Então nós temos que aprender a diferenciar, irmão, aquele que é de Deus daquele que está com Deus. Não estou dizendo que é do diabo, eu não estou falando isso. Eu estou falando que está fora do propósito e da visão de Deus. Então, quando a gente está dentro do propósito e da visão de Deus, irmão, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo a operação do milagre. A gente está vendo a multiplicação das ovelhas. A gente está vendo a bênção superabundar. A gente está vendo Deus prover as necessidades da igreja. A gente está vendo Deus agindo na vida das pessoas de uma maneira extraordinária. A gente está vendo os milagres, esse é Marcos 16, do 20 em diante, e o Senhor diz assim, e eu cooperarei convosco, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, para a comprovação do evangelho que está sendo pregado. Então uma igreja que prega o evangelho de verdade tem o quê? Sinal, não é grito, é sinal, é milagre. Cura, é conversão, porque o maior milagre que existe é a pessoa aceitar Jesus, sabia disso? Tem gente que acha que o maior milagre é o aleijado andar. É, isso aí é legal, principalmente para o aleijado, né? É legal. Mas o maior poder é Deus transformar aquele que não é, para que ele seja. Esse é o milagre. É o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que é feito através do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Então não ache você, irmão, que a igreja mais cheia de poder é a igreja onde todos os aleijados andam. Não, não. É a igreja onde o ímpio entra e se converte a Cristo, pela pregação do Evangelho, pela demonstração do amor de Cristo às pessoas. Esse é o maior milagre que existe. Adianta você ser cheio de dom e teu filho não querer Jesus ir para o inferno?
A Bíblia diz que você pode ganhar o mundo inteiro. Se você perder a tua família, você é um louco, a Bíblia diz. E daí está cheio de gente, aí está na igreja, cheio de costume, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Os filhos do cara estão na droga, a mãe solteira, porque não suporta, porque Jesus não está lá. Porque não tem amor, porque não tem a manifestação do amor de Cristo dentro de casa. E a Bíblia diz que se você não consegue governar a tua família, como é que você vai governar a igreja? Aí você vai numa igreja, a família do cara é virada numa quiçaça. E o cara é um doutrineirão, né? Santão, mas a família dele está virada no giraia. Fora da Bíblia. Então a gente tem que se preocupar com aquilo que a palavra de Deus diz. Está na Bíblia? É a nossa doutrina. Novo Testamento. Essa é a doutrina da igreja. Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento. O que está escrito ali que é pecado, o que não está escrito não é. E não precisa as pessoas ficar criando pecados novos porque eles acham que a Bíblia não é suficiente. Não é assim? E você pergunta para o cara, mas onde está escrito isso aqui? Não, mas não está, mas é que você sabe como é que é. Senão a igreja se corrompe. Cara, mas a Bíblia não é suficiente? Onde está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que tatuagem é pecado? Onde está escrito? Eu participei uma vez de um congresso teológico, e o cara falando sobre a tatuagem. E tinha um monte de pastor, a gente estava numa rádio fazendo um debate apologético. Um debate apologético é sobre heresias, né? E o cara falou sobre a tatuagem. Eu fiquei escutando, eu era o último a falar, tinha acho que uns 6 ou 7 pastores de várias igrejas. É muito tempo isso. Hoje em dia não, faz muitos anos que eu não participo disso, porque daí eu não fico com vontade de bater em ninguém, eu não peco, né? Não peco daí. Se eu não vou lá, eu tenho vontade de bater nos caras, enfim. Todo mundo com a Bíblia, com os livros, e eu sempre sem nada, né? Eu vou, porque não preciso, né? E aí falando sobre você acha que a tatuagem é pecado? A pergunta era essa, o cara que estava conduzindo o debate, daí um falou, outro falou, e foi indo, todo mundo, não, porque lá, no livro de Levíticos, no capítulo, 16, 18, está escrito, não marcarás o teu corpo em favor do morto, e não sei o quê, e não, lá, e foi falando, foi indo, quando chegou em mim, é o último, né? Criador de confusão, que eu sou, eu disse assim, eu desafio todos os que falaram antes de mim a mostrar para mim no Novo Testamento, no Novo Pacto, que é o livro que eu sigo, que eu sou cristão, eu não sou judeu, a mostrar onde está escrito que tatuagem é pecado. Se alguém mostrar, daí eu admito. Se não, não. Estou desafiando todos os doutores aqui de teologia a mostrar para mim, dentro da Bíblia, contexto, que tatuagem é pecado. Vocês mostrar para mim. Senão, eu não vou nem discutir, perder meu tempo, porque vocês só falaram bobagem. Todo mundo. Todo mundo. Sem nenhuma exceção. Todos falaram bobagem. Nenhum aqui leu a Bíblia. Vocês só leram o Velho Testamento. Eu ainda o livro do Levítico, né? Mas eu vou esperar aqui. Eu falei, aliás, eu vou ler para vocês 2 textos bíblicos novo, neotestamentário, que fala sobre tatuagem. Mas não é que é pecado, é que Deus é que vai fazer uma tatuagem. Aliás, eu quero avisar vocês que Jesus tem uma tatuagem. Está na Bíblia, mano. Você gosta ou não gosta, é problema seu, mas está na Bíblia. Os irmãos pulavam dessa altura. Onde? Né? Porque quem não tem argumento, grita, né? Quando a pessoa perde a razão, ela grita. Porque ela não tem argumento. Eu deixei ele se quebrar, se debater, brigar, discutir. Daí quando ele se acalmaram, vai mostrar na Bíblia? Eu falei para ele, abre sua Bíblia, livro de Apocalipse. Eu não lembro agora, acho que é 19, 20, eu não lembro bem onde é que está escrito, peço que você me desculpe. Mas está escrito assim que Jesus, quando ele descer do céu, sobre um cavalo branco, na ponta do seu manto e na sua coxa direita, do lado de dentro, vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito isso na Bíblia, irmão. A não ser que seja com a caneta Bic, né? Aí não vai ser uma tatuagem.
Não é, irmão? Eu falei, tem mais 2 textos do livro de Apocalipse. Quer que eu leia? Eu falei para eles. Quer que eu leia para vocês ainda? Vou ensinar outro. Está escrito que vão ficar 144 mil testemunhas na terra. E que na sua cabeça estará escrita o nome do seu Deus. E ninguém o apagará. Por quê? Que é com caneta Bic que está escrito? Segunda. Eu falei, tem mais uma, vocês querem mais uma? Porque 2 é pouco, eu vou dar 3 para vocês. A Bíblia diz que o seu nome, texto original, estará escrito nas palmas da mão, mas no texto original diz tatuado. É, irmão. Mas as pessoas não lêem a Bíblia. Ou quando lê faz de conta que não vê. Ou quando estuda não vai buscar o texto original. É escrito na Bíblia, irmão. Você vai discutir com a Bíblia? Eu falei para os caras, não gosta da Bíblia? Queima. Rasga ela, joga fora se você não gosta do que está escrito. Porque é o que está escrito aí. E você vem falar para mim que é pecado? Mas Jesus é um baita de um sacana, falando que é pecado você fazer o troço e ele faz. Jesus é um baita de um sacana, irmão. Que negócio é esse? Então as pessoas criam regras que não existem na Bíblia. E eu não, já disse para vocês que eu não tenho tatuagem, não estou aqui defendendo tatuagem e nem quero que você faça uma tatuagem, né? Se quiser também faça, o problema é teu, não tem nada com isso. O couro é teu, né? O couro é teu, quiser fazer, faz, o problema é teu. Eu fico pensando naqueles cretinos, né, que faz aquela tatuagem com o nome da namorada, né? Daí leva uma guampada, né, irmão? Ela lá com o outro e o cara com o nome dela escrito, né? Deve ser um baita de um corno, né? Isso é uma coisa. Mas cada um leva onde gosta, né, irmão? Isso é problema dele, não é meu. Eu não tenho nada com isso. Como eu já disse, o couro é teu, você faz o que você quiser, o problema é seu. E eu não vou fazer uma tatuagem, né? Eu brinco com a galera, né? Já pensou você comprar uma Ferrari e pôr um adesivo? Você já pensou nisso? Você já viu a Ferrari com adesivo? Por quê? Porque ela é perfeita. É uma piada, não vai achar ruim, né? Que ela é perfeita, irmão. Como é que eu vou pôr um adesivo em mim? Eu sou perfeito, eu não vou pôr. Pra quê? Sou uma Ferrari. Se eu fosse um carro, seria uma Ferrari, irmão. É. Se eu não achar, quem acha, irmão? Você acha que você é o quê? Um Fusca? O que você acha? Se fosse um carro, você era o quê? Os irmãos que é um Fusca, né? Tem... Boa essa, você gostou, né? Fala a verdade. Ah, irmão, eu não vou fazer. Mas daí? Agora, se você quer, você gosta, não quer dizer que isso seja ilícito, segundo a palavra de Deus. Então a minha função como pastor é ensinar para você o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. A Bíblia, e veja como a Bíblia ela é dura nesse aspecto, porque ela diz que se você acrescentar às Escrituras um tio, ou retirar dela uma vírgula, o seu lugar no reino dos céus será retirado. Ou seja, você vai para o inferno. Aí os caras acham que a Bíblia é muito mole, daí eles ficam criando, não é? Fala assim, ó, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Isso não está na Bíblia. Se você usar calça, você vai para o inferno. Isso não está na Bíblia. Aí os caras falam, que tá, o que eles estão fazendo? Acrescentando à palavra de Deus um peso que ela não traz para você. Se você comer camarão, você vai para o inferno, porque o camarão é o primo da barata. Se barata fosse bom como camarão, acho que a gente comia, né, irmão? Também. Então a Bíblia ela está aí para nos ensinar, nos dirigir, nos direcionar e para que você para você poder ler a Bíblia e aprender com ela. E assim você não ser enganado. Então, quando eu observo esse texto, né, e ele diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, olha o que a Bíblia diz, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo assim, ó, pode ter certeza que vocês mataram o Filho de Deus, porque a Bíblia não traz mais de dúvida para ninguém. Tudo que a Bíblia faz e traz para você é com certeza absoluta. Você não tem dúvida, eu não tenho dúvida, porque está escrito na Bíblia. Então nós somos neotestamentários. O
que é que isso quer dizer? Nós vivemos o Novo Testamento, eu não vivo o Velho. Por isso não é lícito chegar aqui e dizer assim, irmão, a Bíblia diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, não é assim que todo mundo fala? Mas isso não está no Velho Testamento, no Novo não está mais. No Novo é Mateus 23, 23, e a Bíblia diz que Jesus disse que você deveria trazer o seu dízimo, mas eu não disse que você é obrigado. Você deveria, mas você não é obrigado, porque nós não estamos mais no Velho Testamento, na lei, nós estamos na graça, e você faz as coisas por amor. Se você não tem amor, não faz. Porque se você traz o teu dízimo por obrigação, porque os caras dizem assim, cara, se você não der teu dízimo, você é ladrão. Isso está na Bíblia? Não. Porque quando a gente lê Malaquias 3:10, é onde isso está escrito, está falando sobre o sacerdote e não as ovelhas. Você tem que interpretar a Bíblia adequadamente. Agora, porque eu quero teu dinheiro, eu vou ficar dando uma miguelada e falando, que irmão. Você deveria devolver o seu dízimo. Livro de Atos, capítulo 4. Pastor, mas não tem dízimo na igreja? Tem, lá no verso 30. A Bíblia diz que os irmãos, vendendo as suas herdades, traziam o preço e depositavam aos pés dos apóstolos, e estes distribuíam à igreja conforme a sua necessidade. Está na Bíblia, você faz se você quiser. Não quiser, não faz, não é obrigado. Capítulo 5, verso 1 de Atos, a Bíblia diz que Ananias e Safira morreram por quê? Porque eles roubaram a Deus? Não, porque eles mentiram. Eles enganaram. Porque eles venderam por tal e não trouxeram o valor correto, mentindo que venderam por tal. E Deus matou eles. E é Novo Testamento, livro de Atos. Tem gente que não gosta disso, mas é o que a Bíblia diz. Não é porque eles não devolveram o dízimo, que eles morreram. Não, foi porque eles mentiram. Mas eles mentiram sobre o quê? Sobre o seu dízimo. Então ele está sim na Bíblia, ele está sim como dinheiro e agora você faz se você quiser, porque é uma opção sua. A gente volta para a semeadura. Se você não planta, você não colhe. Se você não devolve seu dízimo, não traz sua oferta na igreja, você não pode ficar reclamando que Deus não te abençoa, porque você é com responsabilidade dele. Quando você traz o teu dízimo, devolve a sua oferta, a igreja abençoa todo mundo que precisa, como vocês veem acontecendo aqui. Então a Bíblia diz que o Senhor vai multiplicar a sementeira daquele que semeia. Mas é através do amor e não da imposição e do medo. Porque se você não devolver o seu dízimo, isso não vai implicar na sua salvação. O dízimo não salva você, quem salva você é Jesus. Quem crer e for batizado será? Não está escrito quem crer e for batizado e for dizimista. Está isso na Bíblia? Não. Então o dízimo não influencia na sua salvação. O dízimo influencia na bênção financeira da sua vida. É uma conversa para outro dia isso. Mas a gente está falando de certeza. Não estamos falando de dúvida. E é sempre bom a gente trazer esses assuntos que são polêmicos e geram polêmica, para que as pessoas entendam e aprendam a palavra de Deus. E assim você vai ter certeza de coisas que hoje você tem dúvida. E você vive em paz. E Jesus disse, o meu jugo é leve, é tranquilo, é suave. Eu não vim para escravizar vocês. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí é a liberdade, não tem cadeia. Os caras tiram você do mundo e escravizam você na igreja. É o que eles fazem. Coloca um jugo pesado demais sobre você, isso é Bíblia. Senta na porta do céu, coloca um jugo pesado demais sobre vocês, não entra e não deixa você entrar. São os religiosos que andam por aí pregando religião e doutrina da sua igreja, e não a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, que é o que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. É tão simples, né? Não é? Simples. Então, seguir Jesus é com alegria. Jesus, ele não veio para ser pesado sobre você. Jesus, ele não veio para tomar as tuas coisas, para pegar as suas coisas. Não, fez isso não. Jesus, ele veio para te abençoar. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Por favor. Que eu quero orar por você. Senhor,
Está aqui o teu povo, a tua igreja. A tua palavra já foi pregada. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu já disse. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu já entreguei. Não estou levando absolutamente nada para casa de tudo que o Senhor pôs no meu coração. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso povo, para que eles cresçam no conhecimento. Porque a tua palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E que eles possam conhecer a verdade, Senhor. Que o Senhor possa mostrar-se a eles, para que eles entendam e aprendam a tua palavra, para que eles tenham convicção de fé, certeza das coisas que não se pode ver, mas se crê. Que eles tenham convicção, Senhor, da tua palavra, que não andem cocheando em dois pensamentos, mas que pelo contrário estejam firmados na rocha. Na rocha, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Que o Senhor ajude eles, Pai. Que o Senhor os abençoe. Meu Deus, aqueles que se sentem excluídos por causa das suas tatuagens, por causa do seu aspecto, que recebem olhares dos religiosos, que o Senhor possa alcançá-los, Deus, para que eles saibam que eles são amados do Senhor, sim. E que o Senhor não está preocupado com a sua aparência externa. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa alma. Que o Senhor mude o nosso conceito, o nosso pensamento, para que nós vivamos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar todo esse povo excluído das igrejas com a verdade. Porque o Senhor é a verdade, a tua palavra é a verdade. É só o Senhor que nos dá vida. É só o Senhor que nos transforma, que nos liberta. Nos abençoa, Deus. Para que a gente ande na verdade do teu evangelho. Para que a gente faça a tua vontade. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, meu Deus. Para que a gente veja. Para que a gente veja, Deus. Eu disse hoje que não há um milagre maior do que a conversão, do que a transformação. E nós, Senhor, somos limpos pela tua palavra. Por isso precisamos ensinar a verdade. Meu Deus, eu peço que o Senhor mostre a verdade para as pessoas. E assim eles sejam convertidos e transformados, para que vivam uma vida reta, justa e santa na tua presença, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor nos abençoe todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Foi abençoado, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se aí. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, lembrando que a sua oferta é voluntária. Os seus dízimos, né? Então, se você trouxe sua oferta, levante sua mão aí que os irmãos vão distribuir envelope. A galera que está aqui, esses milhares que estão aqui na internet, né? Se quiser enviar a sua oferta, está aí também o número da conta. Glória a Deus, aleluia, né? Jesus é bom. Jesus é bom. Hoje é domingo, né? Terça-feira a gente vai ter culto de Santa Ceia em São José dos Pinhais. Quarta-feira vamos ter culto de São José em Tijucas, também de Santa Ceia. Tá? Vai ser uma bênção aí. Em nome de Jesus. Jesus é bom. Glória a Deus. Feche os olhinhos, eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, na autoridade e poder do teu nome. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los em nome de Jesus. O Senhor venha multiplicar a sementeira daqueles que têm semeado nessa obra com amor, em nome de Jesus. Amém
e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui na frente, por favor. Amém, irmãos? Coloque-se em pé, por favor, nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar todo o povo que está conosco agora, os que estão pessoalmente, os que estão na internet, cada um deles. E eu peço que o Senhor possa alcançar as orações do teu povo. Senhor, hoje é domingo, primeiro dia da semana. Creio eu que teremos uma semana quente, uma semana agitada, não vai ser uma semana sossegada, eu creio nisso. E eu peço que o Senhor já antecipadamente nos abençoe. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu creio que amanhã cedo, Senhor, já teremos muitas coisas para nos admirar. Muitas coisas para nos admirar já amanhã cedo. E muitos de nós seremos surpreendidos com a nossa segunda-feira. Eu creio nisso que o Senhor me mostra, Pai. Em nome de Jesus. Que não vão ser dias fáceis. Eu creio nisso. Que não vão ser dias tranquilos. Eu creio nisso também. Mas que serão dias na tua presença, Senhor. Serão dias que o Senhor cuidará, guardará, protegerá cada um dos seus filhos em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, aonde quer que o teu filho esteja. Aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós vivemos um tempo de beligerância. Não é um tempo de paz, é um tempo de guerra. O cheiro da guerra se aproxima das nossas narinas. E creio que a tua mão está sobre todas as coisas. O Senhor já deu ordem aos teus anjos, eu peço que o Senhor abençoe Israel, o Senhor guarde Israel debaixo do teu sangue, o Senhor coloque os teus anjos, Senhor, nas suas fronteiras para guardar Israel, proteger, livrar de todo mal, para segurar, Senhor, todos os ataques que têm vindo, mas principalmente os que virão daqui para frente. Serão mais intensos e mais pesados. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe o exército de Israel, que tem guardado o seu povo. E que o Senhor reforce as suas fronteiras, colocando lá mais anjos, para guardar e para proteger o teu povo em nome de Jesus. Eu creio, Deus, que tudo está debaixo do teu comando, da tua autoridade. Eu peço, Senhor, também pelo Brasil, que o Senhor abençoe o Brasil, o povo brasileiro, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor abençoe o teu povo brasileiro e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o sol da justiça. Em nome de Jesus. O Senhor traga às pessoas a consciência do certo, da verdade. E que o Senhor possa nos proteger, Deus, de toda a maldade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer à luz tudo que está na escuridão.
Que o Senhor venha trazer a luz do sol, tudo aquilo que está nas sombras, para que tudo seja mostrado e visto segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a afiar as garras da águia, para que ela não perca, Senhor, o bote, e que seja certeiro. A tua palavra diz, Senhor, que nós estamos debaixo da tua autoridade. E eu posso ver, o Senhor me mostra, uma grande águia voando no alto céu. Meu Deus, a tua palavra fala sobre a visão da águia, que mesmo lá em cima, tão alto, enxerga sua presa perfeitamente, mesmo ela correndo no campo. E desce com tamanha velocidade, força, num golpe único. E não erra. E eu creio que essa visão que o Senhor me dá da águia, descendo do mais alto montanha, da mais alta montanha lá de cima, num voo rápido, e num golpe só batendo a sua vítima. Venha de fato a se dar, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu creio nisso, Deus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: os em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.